Amém ou misericórdia? A igreja está? Amém, né? Vamos ler todos juntos, então, essa palavra de Deus, dos versículos 5 a 11 de Filipenses 2, leiamos todos juntos. Tende em vós nos acheguemos a Deus mais uma vez em oração, pedindo para que o Teu Santo Espírito ilumine a Sua palavra aos nossos corações. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de livremente nos reunirmos em torno da Tua palavra. Pedimos que nesse momento a Tua palavra que já foi lida e agora será exposta e estudada, que o Senhor, ó Deus, ilumine, ó Deus, ricamente nos nossos corações, que possamos entendê-la de fato e que ela não somente fique nas nossas mentes, mas que ela, através da meditação, possa alcançar o nosso coração e provocar mudança em nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, entendê-la e que possamos aplicá-la em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, ó Deus, nesse momento, que a Tua igreja seja ricamente edificada, assim como o Teu servo foi. Se nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a história da igreja ela é repleta de pequenas histórias, de pequenos grupos de cristãos, onde quando nós lemos essas histórias desses cristãos, nós ficamos ricamente edificados com os relatos e com os seus testemunhos. Nós podemos, por exemplo, nos lembrar de Martinho Lutero, da sua intrepidez, da sua coragem ao enfrentar a tirania de Roma, né? Lutero foi um grande homem. Por conta muito do que Lutero fez e de outros reformadores, nós podemos estar aqui, aprendendo mais livremente da palavra do Senhor, ter a palavra de Deus em nossas vidas. Nós podemos nos lembrar também de Calvino, que pelo menos para mim é o reformador favorito, e creio que para os irmãos também, né? Calvino ele foi um grande homem, conhecido também como um grande teólogo, sobretudo Calvino era um grande orador. Calvino ele tinha uma ênfase na oração, tanto que na sua maior obra, né, nas Institutas, ele reserva praticamente 80 páginas somente para falar sobre oração. Calvino dá essa ênfase. Existiram vários homens, vários grupos que tiveram a ênfase, que foram grandes pessoas, né, que nos ensinaram e que com seus testemunhos nós podemos aprender com eles. Mas teve um grupo específico que eles não são muito lembrados, infelizmente, no nosso meio, onde esse grupo, eles tinham uma ênfase na oração e também no avanço missionário, na evangelização. Não sei quantos dos irmãos aqui que conhecem esse grupo, chamados morávios. Quem aqui conhece? Quem aqui já ouviu falar? Natanael, pastor, a Ana, aí poucos. Esses irmãos, como eu disse, a ênfase deles era justamente na oração e na evangelização. Eles tinham esse desejo, esse zelo no seu coração em levar o evangelho a pessoas não alcançadas, a povos não alcançados. E dentro desse grupo, né, esse grupo tem uma história bem interessante, né, de avivamento ali no meio deles, que eles oraram por 100 anos, por longos 100 anos, e nisso houve um avivamento ali no meio daquele povo. É claro, eles não oravam por 100 anos direto, né, eles fizeram grupos de oração, né, vigílias de oração, de 24 horas, e nessas vigílias de oração eles faziam escalas, né. E existe uma história de 2 jovens dentro desse grupo, onde esses 2 jovens, né, com intenso zelo e com intensa satisfação em pregar o evangelho, eles ficaram sabendo de um agricultor que era ateu, e que esse agricultor tinha
comprado terras ali no leste da Índia, né? Esse agricultor, então, ele leva cerca de 2.000 escravos ali para aquela terra, e esses jovens ficam sabendo disso, e eles têm a ideia, não, a gente tem que ir lá e levar o evangelho para aquelas pessoas. São 2.000 pessoas que ainda não ouviram do evangelho. Então, por meio da oração, eles entendem que eles devem ir até lá. Só que eles se achegam para aquele agricultor, sendo ele ateu, e perguntam, né, se podem fazer uma obra missionária naquele meio. A resposta é um não. A resposta é um não. Pensa, um agricultor ateu vai deixar um cristão ir para o meio deles? A resposta, obviamente, seria não. Então, esses jovens, eles se voltam à oração, eles entendem, então, que por meio da oração, né, o Senhor queria que eles fossem para lá, sim, e então, eles fazem a proposta para aquele agricultor. Não, e se nós formos, então, para lá, como escravos seus? Nós vamos para lá para sempre, a gente vai ficar lá e nós vamos ser escravos seus ali naquele meio. E então, aqueles jovens se vendem, né, e com o preço da sua venda, eles pagam ali a sua passagem, o custo da sua passagem ali para ir para o leste da Índia. E tem algo bem interessante nessa história, que quando eles estão se despedindo e naquele momento de melancolia, naquele momento de angústia, de tristeza profunda, eles se abraçam e quando eles já estão no barco, eles se despedem ali dos seus semelhantes, das suas pessoas, né, dos seus próximos, suas famílias, dos seus irmãos em Cristo, e dizem a seguinte frase: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Então, naquele momento de angústia, naquele momento de profunda tristeza, onde eles se mostraram como servos daquele Senhor, de graça, eles se despedem daqueles irmãos. E é sobre isso que nós veremos um pouco nesse estudo dessa noite, a humilhação e exaltação de Cristo Jesus. Esses jovens, eles não podiam fazer isso por conta própria, pelo seu esforço próprio, eles não poderiam fazer isso, senão pelo exemplo do que Cristo fez. Somente pelo único exemplo de Cristo, eles puderam de fato se mostrar como servos, como pessoas que estavam dispostas a de fato a servirem a igreja do Senhor, a levar o evangelho àquelas pessoas. E nós veremos isso em pelo menos 3 pontos. Primeiro, que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Nós devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Vejam o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A princípio, quando nós olhamos aqui para o texto, nós lemos isso, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou que também teve em Cristo Jesus, a gente não consegue entender aqui o que Paulo quer dizer quando a gente lê isso aqui de maneira isolada. Mas se nós olharmos aqui para os versos 1 a 4, né, Paulo vem fazendo uma exortação aos irmãos da igreja de Filipos, à união fraternal, à humildade, tanto que no versículo 3 e no versículo 4 ele diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Ou seja, o que Paulo queria da igreja de Filipos era justamente que os irmãos colocassem os outros como superiores ou acima de si. Por quê? Porque Paulo entendia que a humildade era justamente o que fazia a união da igreja, era justamente o que unia a igreja, o que promovia a unidade da igreja, através da humildade. E ele continua no versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então o desejo de Paulo é que aquela igreja fosse cada vez mais unida, cada vez mais santa, no único propósito, que era de glorificar a Deus. E aqui nós podemos notar pelo menos duas coisas nesse texto, que nós não, quando Paulo diz isso, ele não quer dizer que nós devemos imitar os atos redentivos e nem sofrer e morrer vicariamente como Cristo fez. Somente Cristo tem esse poder, somente Cristo tem poder para morrer em razão dos pecados de outras pessoas, em razão dos pecados dos eleitos. Nós não temos esse poder e nós não devemos querer ter ou querer agir dessa maneira. Somente Cristo deve ser o nosso exemplo. Somente Cristo deve ser o nosso exemplo. Muitos filósofos, muitos ateus, muitos cientistas, eles tentam provar a não divindade de Cristo
Mas nós, por meio da fé, nós cremos que de fato Cristo foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E isso provoca uma mudança em nós. Isso provoca uma mudança em nós. Mudança essa que nos faz querer segui-lo, que faz querer imitar a Cristo Jesus. O próprio Cristo nos disse que ele deve ser o exemplo que deve ser seguido. Se nós lermos, por exemplo, Mateus 11, 29, e eu vou pedir para os irmãos acompanharem com a gente, se puder, aí ó, colocou ele na tela. Mateus 11, 29, vamos ler todos juntos? Tomais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim. O próprio Cristo dizendo para nós. Isso aqui, nesse contexto, é quando ele faz o convite para os seus discípulos. Vinde a mim. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O próprio Cristo nos diz que ele é o exemplo que nós devemos imitar, que nós devemos seguir. Em outro momento, lá em João 13, 34, ele vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O próprio Cristo nos ensinando e nos dizendo que ele é o nosso maior exemplo, que ele é o exemplo a qual nós devemos seguir. Essa palavra aqui, sentimento, quando nós lemos assim, no primeiro momento pode ficar difícil da gente entender, mas alguns comentaristas, eles vão dizer que isso aqui não é apenas algo que está dentro de nós, mas é que o nosso coração, a partir de uma mudança, a partir de quando Cristo toca em nosso coração, as nossas atitudes, as nossas ações passam a ser diferentes. É isso que Paulo quer nos dizer: tem de vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que teve também Cristo Jesus. Paulo também nos mostra que Cristo, mesmo sendo Deus, se humilhou. Cristo, mesmo sendo Deus, se humilhou. E eu convido os irmãos para lerem junto comigo os versos 6 a 8. Leamos todos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nesse pequeno trecho nós podemos notar pelo menos 5 verdades sobre a humilhação de Cristo. E aí agora vem a divisão desse texto, que nós veremos a humilhação e logo após a exaltação de Cristo. Aqui nós podemos notar que Cristo voluntariamente abriu mão de seus direitos. Vejam a parte A do versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. E aí nós devemos nos lembrar que Cristo, antes da sua encarnação, ele era igual, coeterno e consubstancial, ou seja, ele tinha a mesma substância do Pai e do Espírito Santo. Mas Cristo não usou isso como em favor de si próprio. Pelo contrário, ele se humilhou, ele se fez servo. E esse é o exemplo que nós devemos de fato seguir. Nós vemos também que ele não considerou a sua igualdade com Deus, né? Ele não considerou o ser Deus para sua autopromoção. Pelo contrário, ele usou da sua glória, dos privilégios da sua glória, para justamente o seu autoempobrecimento. Cristo é o maior exemplo que nós devemos de fato seguir. Ele usou seus privilégios como oportunidade para o seu autoempobrecimento sem reservas. Cristo é esse exemplo. Mas nós vemos também que Cristo foi servo. Cristo foi servo. Vejam o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aí, meus irmãos, nós devemos nos lembrar da encarnação de Cristo. Quando Cristo nasceu, ele não nasceu num grande palácio ou rodeado de pessoas grandiosas. Pelo contrário, Cristo nasceu no lugar simples. Cristo teve uma vida simples, uma vida humilde. Ele foi, sobretudo, servo. Cristo serviu a pecadores, serviu a meretrizes, a cobradores de impostos, a doentes. Quando seus discípulos estavam lá no cenáculo, alimentando seu coração de toda soberba, ele lavou seus pés, ele enxugou seus pés.
Cristo é o maior exemplo de quem nós devemos seguir como servos, porque Ele mesmo foi um servo de Deus, um servo da igreja. Ele nasceu numa manjedoura, ele cresceu numa carpintaria, num lugar simples, e ele morreu numa amarga cruz. A maior humilhação que Cristo poderia passar, ele passou ali na cruz. Ele também se tornou semelhante aos homens. Vejam a parte B do versículo 7. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E aqui, meus irmãos, vale ressaltar uma coisa: isso aqui não lança luz a uma heresia que é pregada, que Cristo não tinha em si uma divindade. Pelo contrário, isso aqui só prova que Cristo foi de fato Deus, foi verdadeiramente Deus, que Cristo é verdadeiramente Deus, porque isso nos mostra que Cristo passou por toda a sua humanidade, por todo o seu ministério, sem pecado. E aí eu lembro do estudo da semana passada, que o pastor citou o exemplo do texto de Hebreus 4, versículo 15, se eu não me engano, né, que vai falar ali de Cristo como sumo sacerdote, e aí vai falar que Cristo enfrentou tudo aquilo sem pecado, então isso nos mostra que Cristo foi um ser impecável, Cristo foi um ser de fato impecável. Nós vemos também que Cristo se sacrificou. Vejam o versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, fato é que muitas pessoas estão dispostas a servir uns aos outros, isso é uma verdade, muitas pessoas estão dispostas a se sacrificar em favor dos outros, mas quando isso custa algo, quando isso tem algum preço, aí as pessoas desconsideram, as pessoas dão para trás. Mas nós vemos no exemplo de Cristo, que Cristo não agiu dessa maneira, pelo contrário, ele se humilhou, ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. E aí agora eu quero falar com as crianças, presta atenção aqui, vamos lá, todo mundo olhando para mim, vocês obedecem o pai de vocês? O pai, os avós de vocês, os professores, e aí, obedece, Benjamin? Vou confiar em você, hein? Nós devemos obedecer os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores, porque justamente Cristo é o nosso exemplo de obediência, porque justamente Cristo é quem nos ensinou a obedecer os nossos superiores, e aí nós podemos nos lembrar lá do 5º mandamento, que nós devemos honrar os nossos pais, porque justamente Cristo foi esse exemplo, e nós vemos no texto que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e como eu disse, a morte de cruz ali no contexto de Cristo, era a morte mais humilhante que se podia ter, né? Uma pessoa morrer ali na cruz, era um sinal de extrema humilhação, e Cristo enfrentou isso em nosso lugar, por isso que nós devemos ser obedientes aos nossos pais, por isso que nós devemos ser obedientes aos nossos avós, aos nossos tios, às pessoas próximas a nós, porque Cristo foi o nosso exemplo de obediência, mas nós também vemos, e aqui nós partimos para a nossa terceira lição dessa noite, que nós podemos ter a certeza de que Cristo é exaltado. Vejam os versículos 9 a 11, eu convido os irmãos para lerem juntos, essa igreja lê bem, então lê forte, lê alto, então vamos ler todos juntos os versículos 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, aqui nós podemos notar algo muito interessante. Quando nós olhamos para a humilhação de Cristo, nosso coração ele se comprime, o nosso coração ele fica apequenado ao ver o nosso Salvador sofrendo daquela maneira ali na cruz. Só que agora, quando nós olhamos para a exaltação de Cristo, aí o nosso coração se alegra, o nosso coração se regozija no nosso Senhor, porque nós temos a certeza de que Ele é Senhor sobre nossas vidas. E aqui o cenário do texto ele muda completamente. Nós vemos
aquilo que Cristo tinha feito, isto é, a sua humilhação, o seu serviço, e agora nós vemos aquilo que o Pai fez para Cristo, em Cristo e por Cristo, que é a sua exaltação, E aqui nós podemos notar pelo menos mais 5 verdades, que a exaltação de Cristo é uma obra de Deus. A exaltação de Cristo é uma obra de Deus. No versículo 9 ele vai dizer isso, pelo que também Deus o exaltou. E como eu disse, agora nós vemos uma transição daquilo que Cristo fez, a sua humilhação, para aquilo que Deus Pai fez em Cristo e para Cristo, que é a sua exaltação, pelo que também Deus o exaltou. O mesmo que se humilhou, agora foi exaltado. E essa humilhação de Cristo só pôde acontecer porque Cristo teve a certeza de que o Pai exaltaria. Afinal, o Pai ama o Filho. Então, Cristo teve essa certeza no seu coração. Por isso que Ele se humilhou em nosso lugar. Por isso que Ele se entregou em razão dos nossos pecados para a glória de Deus Pai, como nós veremos mais para frente. E aqui nós tiramos uma lição muito importante. Que o caminho da exaltação, ele passa pela humilhação. O caminho da exaltação, ele passa pela humilhação. O próprio Cristo teve que desfrutar disso. O próprio Cristo teve que se humilhar, teve que enfrentar a humilhação, teve que se tornar servo para que ele fosse exaltado. Ele que era detentor de toda a glória, ele desceu, ele veio ao nosso lugar, ele se fez carne assim como nós e foi exaltado sobre todas as coisas, assim como nós cantamos agora há pouco. Mas nós também vemos que a exaltação de Cristo é uma exaltação incomparável. É uma exaltação incomparável. E por vezes nós vemos pessoas se dizendo senhores de si mesmas. Não, eu mando em mim. Ninguém manda em mim. Nenhum Deus manda em mim. Eu sou dono de mim mesmo. Eu sou dono das minhas atitudes, das minhas ações. O que eu falo, sou responsável disso. E nós podemos ver no texto, como Paulo continua, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome. Ele deu nome que está acima de todo nome. Que nós podemos afirmar que é Cristo que é Senhor sobre nossas vidas, que é Cristo quem de fato governa as nossas vidas. E nele nós podemos ter descanso. A exaltação de Cristo também nos mostra que ela exige uma rendição de todos. Vejam o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então aqui nós podemos afirmar que todos os eleitos de Deus, que todas as pessoas, quer salvas, quer não, irão confessar a Cristo como Senhor de suas vidas. Todos irão confessar, todos os tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as nações confessarão que Cristo é Senhor sobre si. Isso é um fato que nós devemos crer. Nós devemos de fato acreditar nisso. Cristo é Senhor sobre nossas vidas. E aqui no texto vai falar no céu, na terra e debaixo da terra, né? Quando ele diz respeito ao céu, ele fala sobre os querubins, os serafins, né? Os milhões de anjos bons, inclusive os arcanjos. Cristo diz respeito a isso e também aos seres humanos remidos. Quando ele fala na terra, ele diz respeito aos seres humanos que aqui estão. Aqueles que aqui estão. Quando ele fala dos debaixo da terra, aqueles que estão condenados, aqueles que não têm a salvação, que não são detentores da salvação. Mas a exaltação de Cristo também ela será proclamada universalmente. No versículo 11, ele diz que toda língua confessará que Cristo é Senhor. Então, meus irmãos, muitas vezes nós ficamos angustiados quando nós vemos, por exemplo, as pessoas que não confessam a Cristo como senhores de suas vidas, e aí o nosso coração, ele deseja que essas pessoas sejam alcançadas por Cristo, que essas pessoas sejam evangelizadas, mas nós podemos ter a certeza de que Cristo alcançará todo aquele a quem deve ser salvo. Cristo é detentor de toda a glória, e a sua glória irá alcançar todos os salvos, todos os eleitos do Senhor. Muitas vezes o nosso coração fica entristecido, porque nós não vemos a igreja engajada na missão, na evangelização, no avanço missionário, mas nós podemos ter a convicção e o conforto de que Cristo,
Ele será sim Senhor sobre todas as coisas. E isso tem um propósito, A exaltação de Cristo tem um propósito estabelecido, que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, e isso é para a glória de Deus Pai. Eu me lembro, quando eu leio essas palavras, de um teólogo que eu gosto bastante de ler, que é Abraham Kuyper, e aí tem uma frase dele que é bem conhecida. Ele diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado da face de toda a existência humana que Cristo não diga, é meu. Não há 1 centímetro quadrado da face da existência humana que Cristo não diga, é meu. Ou seja, Cristo olha para mim e Ele diz, é meu. Cristo olha para o Rodrigo, Ele diz, é meu. Ele olha para o Cuquinha, Ele diz, é meu. Sobre todas as coisas, Cristo é Senhor. Ele é detentor do senhorio de todo o universo, e isso para a glória de Deus Pai. Como eu disse, meus irmãos, Cristo, que era detentor de toda a glória, Ele teve que se humilhar, Ele teve que se tornar servo, Ele se tornou em semelhança de nós, sem pecado, Ele se tornou em semelhança de nós, e Ele foi até aquela amarga cruz, para que Ele pudesse, ao terceiro dia, ressuscitar e ser exaltado. Hoje, nós podemos, e essa semana é muito propícia para isso, nós podemos nos lembrar da morte, da ressurreição e da exaltação de Cristo. Isso nos traz profunda alegria, isso nos traz um intenso regozijo nos nossos corações, em saber que Cristo governa sobre nossas vidas e que Cristo é Senhor sobre nós. Isso nos dá imensa alegria em saber que o nosso Salvador ressuscitou. Então, que nós possamos, de fato, viver uma vida íntegra diante do nosso Deus. Cristo, Ele enfrentou todas as lutas, todos os dissabores que nós enfrentamos. Cristo, como eu disse, Ele nasceu num lugar simples, Ele viveu numa manjedoura simples, e Ele sofreu a pior morte que poderia sofrer, que foi na cruz. Mas hoje o que nos alegra é podermos cantar, assim como nós acabamos de cantar, que Ele é exaltado sobre todas as coisas, Ele é exaltado nos céus. E Cristo, Ele governa sobre nossas vidas para a glória de Deus Pai. Trazendo então algumas aplicações para nós nessa noite, busquemos de fato ser como Cristo, queiramos ser santos como Cristo foi. Esse é o tema anual da nossa igreja, sede santos. Queiramos então ser santos como Cristo foi e busquemos ter de fato uma vida íntegra diante do Senhor, uma vida que glorifique a Cristo, uma vida que exalte a quem Cristo é. Sejamos íntegros e sejamos também humildes e servos como Cristo foi. Sejamos servos como o nosso Senhor Deus foi. Sigamos o seu exemplo de humildade. Cristo, mesmo sendo Deus, Ele foi obediente. Ele se tornou como um de nós. Ele veio até a terra e passou pela humilhação. Ele experimentou o que é ser o servo sofredor, assim como o profeta vai dizer. E Ele não julgou como usurpação isso, o ser igual a Deus, mas Ele se humilhou. Então tenhamos também o exemplo de humilhação de Cristo, sejamos servos dos irmãos e sobretudo servos do nosso Deus. E tenhamos o desejo de exaltar a Cristo, tenhamos a certeza de que Cristo é exaltado sobre todas as coisas. Como eu disse, nós cantamos isso agora há pouco. Isso alegra os nossos corações, em saber que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, que Ele domina todas as coisas. Como eu disse, Ele enfrentou as nossas angústias, Ele enfrentou as nossas dores, Ele enfrentou todos os nossos dissabores. Mas hoje Ele está exaltado à destra de Deus Pai. E é isso que nos traz imensa alegria, onde nós podemos dizer que Ele é o Senhor e que a sua verdade irá para sempre reinar, que terra e céus glorificam ao teu santo nome, porque Ele é exaltado, Cristo é exaltado nos céus. Que Deus assim possa nos abençoar e fortalecer ricamente os nossos corações e que tenhamos o desejo de sermos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos achegamos a Ele mais uma vez em oração. Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque Tu tens sido bom conosco, porque as Tuas misericórdias se renovam sobre nossas vidas.